E aí, pessoal? Muita gente tem a seguinte dúvida. Eu criei um desenho, ou eu escrevi uma música, ou escrevi um livro. Eu preciso registrar isso em algum lugar para eu ser considerado um autor? E a resposta é que não é preciso. Por quê? Porque no direito brasileiro, a autoria ela não depende de um registro. É diferente de um imóvel. Para eu ser dono de um imóvel, o que eu tenho que fazer? Eu sou obrigado a ter o meu nome no registro de imóveis, na matrícula daquele imóvel, né? Agora, para eu ser dono de um livro, dono de um desenho, eu não preciso fazer isso. Isso quer dizer, então, que a gente não precisa registrar as obras para a gente ser considerado autor? E não, isso também é mentira. Por quê? Porque mesmo a gente não sendo obrigado a fazer esses registros autorais, a gente tem algumas vantagens em fazer esse registro. Quando a gente faz o registro de uma obra, de um desenho, ou de uma música, ou de um livro, o que a gente está fazendo ali não é adquirindo o reconhecimento de autor. Isso a gente já tinha desde o momento em que a gente criou uma obra intelectual. O que eu estou fazendo ali eu estou criando uma prova robusta da minha autoralidade. É isso que eu estou fazendo. E é para isso que a gente faz o registro. Porque se outra pessoa pegar uma obra minha e registrar, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar que eu já tinha criado essa obra antes do registro dela. E se tu criou uma obra e não registrou, e aí outra pessoa pega essa tua obra e registra, o que tu consegue fazer? Se tu conseguir demonstrar que, mesmo sem registro, mas que tu já havia criado essa obra antes daquela pessoa registrar, tu consegue derrubar o registro dela. Isso é possível também. Mas, se eu já tiver feito o registro logo no início, a minha defesa vai ficar muito mais fácil, não é? Por isso que a gente faz esse registro e por isso que é recomendável fazer o registro. E hoje nós temos várias plataformas que permitem fazer esses registros de uma forma muito mais simples e também muito mais barata. Porque se eu quiser registrar um livro na Biblioteca Nacional, eu vou ter toda uma burocracia para fazer isso. E eu também posso registrar esse livro numa outra plataforma. E hoje nós temos plataformas que registram inclusive em blockchain as obras intelectuais. E tudo isso com segurança jurídica e com certificados que não dependem daquela empresa ficar funcionando o resto da vida. Porque também isso é um medo das pessoas, né? Muitas vezes a pessoa registra num órgão porque ela sabe que por mais que seja burocrático e que seja caro, ela sabe que aquele órgão vai ficar lá o resto da vida. Então ela não vai perder o registro dela. Mas isso na verdade é uma falácia, porque quando nós registramos por meio de uma empresa privada e essa empresa gera um código, um hash no nosso documento, ou registra esse documento numa blockchain, a gente não depende mais da existência daquela empresa para a gente ter o nosso certificado válido, ele continua sendo válido. Quando um autor cria uma obra, e a partir de então nasce o direito autoral dele, a gente tem que entender que esse direito autoral ele é dividido em duas categorias. Nós temos os direitos autorais patrimoniais e os direitos autorais morais. O que significa cada um deles? O direito autoral moral é aquele direito que eu tenho de ser reconhecido como o criador daquela obra, de ter o meu nome vinculado àquela obra, de ninguém poder dizer que é o criador. E o direito autoral patrimonial, ele não diz respeito a isso. Ele diz respeito à remuneração que vai ser recebida, a quem vai poder utilizar essas obras e como vai poder utilizar. Então, se eu crio uma obra e vendo os direitos patrimoniais para alguém, essa pessoa que comprou os meus direitos é a que vai poder usufruir da obra, que vai poder se beneficiar dos rendimentos financeiros dessa obra, e eu não. Por quê? Porque eu só tenho os direitos morais. Agora, essa pessoa, ela nunca vai poder dizer que ela é a que criou essa obra. Por quê? Porque o direito autoral moral, ele é irrenunciável. Eu não posso abrir mão desse direito. Um exemplo muito conhecido é o exemplo quando o Michael Jackson comprou algumas músicas dos Beatles, comprou os direitos autorais de músicas dos Beatles. Naquele caso, o que aconteceu?
Ele comprou apenas os direitos patrimoniais das músicas e não os morais. Porque se ele tivesse comprado os direitos morais, ele ia poder dizer que ele que criou a música. E isso não acontece, né? Mas sempre que o Paul tocava uma música cujos direitos eram do Michael Jackson, ele tinha que pagar os direitos para o Michael Jackson para poder tocar essa música publicamente. E o que é importante fazer num contrato? Se tu vai contratar a obra de alguém, ou se essa pessoa, ou se tu é o prestador, é o que está criando essa obra para vender, de quem será o direito autoral patrimonial, quanto por cento, se assegurar que os direitos morais continuarão sendo do autor, as situações em que o adquirente dessa obra vai poder utilizar essas obras e como. Tudo isso pode ser definido num contrato e é extremamente recomendado que seja feito.